Quem chegou também, né, Mauro Betting, foi o Dorival Júnior. Sim. Dorival Júnior chega ao São Paulo e, pro alívio do Bruninho e do torcedor são paulino, ganhou e ganhou bem. Agora, como a gente diz, né? Ganhou bem pelo placar. Como a gente diz que o Dorival, quer dizer, que o Cuca ainda não tem tempo para implantar seu trabalho, também não foi uma vitória, porque o Dorival já fez uma grande diferença. Agora, será que a postura dos jogadores, essa é a pergunta, pode ter mudado com a chegada do Dorival? Porque o trabalho do Dorival ainda não surtiu efeito. Não. Agora, e a postura, né? O esforço do time? Só para se meter, Bruno, jogo rápido. Quem deu a entrevista melhor do final de semana foi o treinador do Cruzeiro. E quando perdeu pro Corinthians, ele fala... Não, calma, não vai falar. Não, calma. Não, o Pepa falou, não é que tá tudo ruim porque perdeu e porque ganhou do Grêmio, é que tá tudo bom. Que ele falou ele falou outra coisa que eu imaginei que fosse não. assunto. Mas, tu falou isso aí. E ele foi centroavante, né? A resposta vai ser, se eu comentei esse jogo aqui, o São Paulo ganhou de 3-0 porque o goleiro fez milagre. Por isso. Não, Rafael. O placar não refletiu o que foi o jogo. O jogo não foi para 3-0. Assim, o São Paulo fez 1-0, o início foi bom, até marcando pressão, que o Vampeta falou, os primeiros minutos em casa, o São Paulo fez isso bem no sábado. Ele marcou pressão ali uns 20 minutos, fez o gol numa bola que roubou no ataque. O primeiro gol foi uma bola que o São Paulo roubou no campo do América, já quase dentro da área do América, lá na lateral, ali pelo lado esquerdo da defesa do América. Fez o gol com o Luciano, acho até que o goleiro colaborou com o gol do Luciano. E foi um bom início. Depois o América tomou conta do jogo de um jeito que criou oportunidades claríssimas de fazer o gol. E o Rafael fez uma grande partida. O Rafael fez pelo menos 3 defesas, assim, muito boas. Uma fantástica, uma que a bola cruza da esquerda para a direita, toda a área, ele vai acompanhando e consegue chegar a tempo ali de defender. Foi uma defesa sensacional. Então o São Paulo correu muito risco de tomar o empate. Se não fosse o goleiro num dia muito bom, São Paulo tomaria o empate, aí não dá para saber como reagiria, tomando o empate em casa, mas conseguiu no final 2 gols, o primeiro num contra-ataque, o segundo gol do jogo no contra-ataque, o terceiro numa bola que o zagueiro do América foi recuar para o goleiro, recuou curto e o Marcos Paulo aproveitou e fez o gol. Então, como o Vampeta fala aqui, eu concordo, e a gente está vendo uma das defesas do Rafael, é melhor você ajeitar o time ganhando. Então, foi ótimo ganhar de 3-0. A pessoa do Dorival trabalhando hoje com 3-0 no busto ou é melhor com 3-0? Melhor. Pra acertar. Então, ele vai ter tranquilidade. Se ele perde o jogo... Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem jogo eliminatório. Amanhã é jogo eliminatório. Eu acho que ganha. Se ele perde esse jogo pro América e correu o risco de perder, apesar, foi 3-0, mas realmente correu o risco de perder. Ele já estaria, o time, né, estaria muito pressionado pro jogo de amanhã, que é um jogo que, se o São Paulo for eliminado, já vão esquecer o jogo do América, já vira um clima mais pesado pro fim de semana para jogar com o Coritiba, mas é bom ganhar e um placar de 3 ali, mas não foi para tudo isso. O Dorival é bem consciente, o Dorival não é um cara que se ilude, na entrevista ele falou sobre isso, né, que o placar não mostrou que foi o jogo, mas ganhou e pelo menos tem tranquilidade até amanhã. Amanhã pega o Ituano, né? Que perdeu do Tombense. Tomou 3-0, que pega o Flamengo. Tombense pega o Palmeiras. Pega o Palmeiras. O Palmeiras. Maringá é o Flamengo. Então quer dizer assim, é impossível o São Paulo chegar? É o São Paulo com a torcida, já outro treinador motivado. Para mim o São Paulo é franco favorito amanhã. É favorito, sim. Agora, franco favorito. Franco, não sei. Mas pode tomar um susto, mas no final vai dar pelo certo. que jogou. Antes de te dar a palavra, vamos para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Então, assim, como qualquer momento, foi 3-0 maravilhoso, mas sabedor o elenco, e sobretudo o Dorival Júnior, novo comandante desse elenco, que não jogou para 3-0, mas ganhou. Quantas vezes o São Paulo recentemente jogava para algo mais e nem ganhava? Até perdia. O Botafogo na estreia não era para perder aquele jogo. Não era. Também, talvez não fosse para ganhar, mas para perder não. Mas essa não era para ser 3-0. Podia vencer, foi uma baita atuação do Rafael, que é legal. Alguma ideia já tá para ver e tal. Enfim, mas o legal, ganhou. Bom. O legal agora, tem muita coisa a ser trabalhada e melhorada no São Paulo. Mas a postura do time, vocês acham que... Então, em relação aos jogadores, eu não vou dizer que, corpo mole. O ambiente, sabidamente, não estava legal, mas não vou dizer que... agora é outra história. Eu acho que é uma coisa, pilhado, natural em qualquer área de atuação. Mudou o chefe, mudou o padrão, mostra serviço. Vai dentro do normal. Eu, pilhado, lá atrás, eu ia num pagode que eu até comprei, chamado Terra Brasil. Sim, era bom. Saiu um monte de casamento lá no Terra Brasil. Você virou o dono. Não, saiu e alguns acabaram. Era bom pra caramba. Acabou um monte, teve um monte de Qual casamento. que é o balanço final? Aí, eu ia no Terra Brasil, dia de domingo, Bruno, depois do jogo, quando a gente ganhava, eu grandão, chegava no camarote, as naves, tinha 4, 5.
Tudo cercando. Eu digo, não é pra mim, mas eu gosto desse risco. Eu sabia que não era pra mim, mas eu gostava. É o São Paulo, velho. Mas você era o dono, irmão. Claro Não, que depois eu fui dono. Entendeu? É o São Paulo, ele gosta de beirar com risco. É gostoso beirar com risco de vez em quando. O que eu mais gostei foi a declaração do Dorival. Dorival falou, ó, esse jogo 3-0 não refletiu nada do que foi o jogo. Eu achei legal, ele reconheceu que o time não jogou pra isso. Amanhã vai ser um osso duríssimo pro São Paulo. Eu acho que amanhã tá mais pra uma decisão de pênalti, emoção pra caramba, né? Jogar lá em Itu não é mole não, aquele campo lá é duro, você já jogou lá. Você sabe que jogar naquele estádio lá é complicado, né? Bonito, o estádio é arrumadinho. Mas é complicado. O Ituano ser batido lá. O Ituano ser batido lá é muito difícil. Muito difícil. E o São Paulo não tá jogando essa bola pra chegar lá e falar, não, vou me impor contra o Ituano lá e vou ganhar fácil do Ituano. Né? Eu não acho isso, não. Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. Acho que pode ser um jogo que vai pra pênalti, a decisão em pênalti. Se tiver. Tá mais pro empate. Tá mais pro empate o jogo de amanhã. Se o São Paulo empatar, vai decidir em pênalti a sua permanência. O São Paulo mete 3. Tá chegando aí, que beleza. Eu acho que o São Paulo mete 3. Você acha? Assim? Acho que não. Mas só por causa da chamada que vai entrar já. Só porque... É só pra criar um gancho? Não, falando sério, com a chegada do Dorival... Ela vai entrar com tudo. Não, falando sério, eu acho que ganha com... Não, eu acho que ganha também. Eu acho que não é fácil, não. Vai ganhar bem. Talvez em 20, Dorival, não, em 20 minutos já tem resultado. Quando perde, a gente fala que não Você acha que faz o primeiro gol em 20 minutos? O ambiente, você mesmo chegou aqui, Tico, dando a notícia, tá vendo que você perde credibilidade? O ambiente não era bom, jogadores caramba, não sei o quê. Mas você tá falando que com a chegada do Dorival... começando a acreditar em você, até nos programas de domingo, que você fala de terra, não sei o quê. Ontem, agrícola, ontem eu tava escutando de começar o jogo, eu tava escutando uma gritaria danada. Uma gritaria, terra pra lá, terra pra cá. Por todo o período do programa. E eu tava vendo tudo, terra pra lá, terra pra cá, e no final todo mundo vai pra debaixo de 7 palmos de terra. Eu falei pra minha mãe, não bota lá embaixo não, que se então agora eu vou ter que te interromper. Você falou tanta baboseira que você não... Tá lá embaixo até... Vamos voltar, calma aí. Estamos de volta. Baboseira não. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, com o Vampeta falando em paralelo. Esse é o clipe da Jovem Pan. Agora... Não entendi, você quer de que jeito? Não, porque eu tava briga lá no programa dele de terra, não sei o quê, terra pra lá, terra pra cá. No final todo mundo vai pra 7 palmos. Tá, debaixo de... Só que eu falei pra minha família, não me bota lá que se Jesus e ele voltar que existe, até você sair de lá de baixo pra sair. Então tem aquelas caixinhas lá em Nazaré, no cemitério. Não, tem umas caixinhas que botam... Mas ninguém quer saber do teu enterro, meu amigo. Quando você falecer, a gente fala. A gente fala se a gente quer que você seja cremado. Então você quer fazer... que ele tá por aqui, ó. Você quer fazer o quê? Ô, velho Vamp, vamos mostrar aqui a declaração do Dorival Júnior, tá? Porque o Dorival Júnior, ele falou sobre substituir o Rogério Ceni. E isso é bem importante, a forma como ele chama essa responsabilidade de substituir um cara que é o maior ídolo da história do clube. E o Dorival Júnior falou sobre isso. Olha, assim, é muito delicado, né, você falar, assumindo a posição de uma pessoa que representa o que o Rogério representa ao nosso clube. Para mim, assim, até incomoda ter que falar alguma coisa a respeito, porque, primeiro, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito também especial, toda a história dele dentro de São Paulo, e coincidências da vida, é a segunda vez que eu estou entrando justamente no momento em que o Rogério está saindo. Lógico que eu fico feliz de estar voltando a um clube como São Paulo, porém eu me coloco também na condição do Rogério e sei o sentimento que talvez ele deva ter nesse instante, o que é um fato natural. Todos nós somos humanos e ainda mais ele, com a história que ele tem aqui dentro, com tudo que ele representa, com tudo que ele deixou, todo legado. Mas assim, eu vou tentar fazer o meu melhor, dando sequência a tudo o que ele vinha desenvolvendo dentro da equipe, tentar aproveitar o máximo possível. Vocês viram hoje um jogo dificílimo, o resultado não espelha aquilo que foi a partida muito complicada. Se acontecesse um gol,
pelo lado do América, talvez a história da partida fosse outra. Eu tenho que enaltecer a equipe pelo espírito, pela busca, pela entrega que nós tivemos. Foi uma semana conturbada para os próprios jogadores. Não é fácil isso. Queira ou não, você muda um pouco o foco do seu objetivo principal, que é o jogo. Até porque muitas notícias envolveram, né, desde o momento da saída do Rogério. Então, isso tudo, eu entendo que tenha criado um problema extra na cabeça de cada um. Raros são aqueles que conseguem apartar uma situação da outra. Mas temos que trabalhar, nos dedicarmos aí ao máximo para que melhoremos as condições apresentadas nesse momento. Olha aí, ó, ele falando sobre essa responsabilidade, né, Bruninho, Nilson César, de substituir o Rogério Ceni. Ele que chegou a dizer aqui que não tinha proposta nenhuma antes do Rogério ser desligado, que também eu acho que aí é uma política dos treinadores, mas eu acho que sim que já havia conversa, porque ele fechou logo depois do programa e o São Paulo nem tinha falado, mas que deixa claro que é difícil substituir o maior ídolo da história do clube, né? Como técnico, não. Como técnico é fácil substituir o Rogério. Como jogador, ele é insubstituível até hoje, né? Mas como treinador é fácil, porque ele não consegue trabalhar no São Paulo e nem render aquilo que ele conseguiria como técnico no São Paulo, nem render o verdadeiro potencial dele. Então, eu acho que para o Rogério foi ótima essa saída. Eu estava defendendo isso aqui faz tempo, que ele deveria pegar o boné e ir embora, né? E para o São Paulo entende que foi bom também, excelente. Eu acho que o Rogério vai evoluir muito como treinador fora do São Paulo. Fora do São Paulo. Quem sabe, viu, o Mauro, o Vampeta, Bruno, o Asmar, quem sabe ele tem acordado para isso. Que eu vi uma declaração dele que ele não quer voltar como treinador para o São Paulo. Isso é interessante. Quem sabe ele tem acordado para isso. O Rogério tem tudo para crescer, para evoluir. Por exemplo, esse Cudê, que é outro milongueiro, igual o Sampaoli, 2 milonga total. É isso. Tanto o Cudê como o milongueiro. Esse cara, eu não sei se vai ter vida longa no Atlético, apesar da multa que é enorme lá. Aliás, precisa entender por que essas multas. É isso que a gente tem que tentar descobrir, né? É duro, né? Mas essas multas são esquisitas, né? Ele tem uma multa gigantesca lá no Atlético Mineiro e de repente, já pensou um convite para o Rogério dirigir o Atlético Mineiro? Eu acho que perfeitamente viável. E acho que ele poderia fazer um grande trabalho no Atlético Mineiro. O Dorival, né? O Dorival foi o grande equívoco do Flamengo. O Flamengo está pagando o preço pelo grande equívoco que cometeu, porque ele é um aglutinador. Ele é um cara queridíssimo. Todo mundo gosta. E hoje o gestor de grupo, ele é tão importante quanto o cara que conhece profundamente a parte tática. Eu acho que o exemplo disso é o Abel no Palmeiras. Eu não imagino como é que eu imagino como seria o Palmeiras sem o Abel. Não seria esse Palmeiras. Prefiro não pensar. Coração. O torcedor do Palmeiras tem pavor da ideia do Abel sair. Saiu aqui agora que o plano B é Diniz ou Abel, viu, para a seleção? Para a seleção? Então, Abel, aí, tá vendo? É o desespero do torcedor do Palmeiras ver o Abel fora. O caso do Dorival é o que o São Paulo está precisando. O Rogério não é cara de passar a mão na cabeça de jogador. Ele não é assim. O Rogério não é um cara assim. Ele vai precisar corrigir isso. É um detalhe da carreira dele que ele vai precisar corrigir. Sabe? Trabalhar mais o atleta com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, sabe? Isso daí não é dele isso. Não é do Rogério Ceni isso. E ele vai corrigir isso e vai se tornar um dos maiores treinadores do Brasil. Ganhou todo mundo. Ganhou São Paulo também com a presença do Dorival e ganhou o Rogério, que vai trabalhar em um outro lugar brevemente e vai render muito mais do que vinha rendendo no São Paulo. Olha aí, ó, o Nilson César falando sobre essa situação do Dorival. Falei pra você naquela semana que ele ia sair? Falou. Falei, ó, São Paulo vai ficar sem técnico essa semana. Quando a Independente soltou a nota. Na segunda-feira. Você falou quando a Independente soltou a nota. Um amiguinho tocou o telefone aqui e me avisou. São Paulo ficará sem técnico. E outra coisa, o Muricy voltou hoje ao trabalho, viu? Quem pensava que... É importante. O Muricy teve uma arritmia, sabia disso? Não. Ele teve. Voltou a ter arritmia, se afastou do trabalho, antes da demissão do Rogério. Se afastou do trabalho, não foi uma arritmia tão grave como foi em 2016, não precisou ser internado, fez todos os exames possíveis e imagináveis
e hoje voltou a trabalhar pela manhã. Já assistiu o treino hoje, meio-dia, lá no CT do São Paulo. Então, aquele que achava que o Muricy sairia com o Rogério saindo, se enganou. Ele vai continuar no São Paulo e cumprir o contrato. O Luciano, tá? Ele falou sobre jogar na sua posição favorita, né? Mostra, assim, que o Dorival deu a ele a possibilidade de escolher onde ele vai jogar. Ele fez o primeiro gol, né, na vitória do São Paulo, falou sobre o seu posicionamento na partida e revelou que o Rogério ficou emocionado na sua despedida, desejando sorte ao ídolo aí do São Paulo. O Luciano, ele fala o seguinte: sem dúvida, fico mais à vontade na posição. Desde quando eu cheguei, deixei claro que eu era segundo atacante. Também não vou aqui crucificar o Rogério, porque ele me deu a faixa de capitão do São Paulo. Imagina eu, menino lá de Anápolis, Goiás, ser capitão do São Paulo. Agradecer a ele. Ele me deixou jogar. Infelizmente, não deu liga. Não estava conseguindo render. Mas eu desejo muita sorte para o Rogério. Na despedida dele, ele ficou bastante emocionado. Todos nós sentimos tristeza, porque ele queria vencer, mas infelizmente não deu. Agora é desejar sorte para ele, não tenho nada do que reclamar do Rogério. É desejar sorte para ele e para a comissão dele. Bruno, rende melhor nessa posição o Luciano, e o Rogério não o colocava na posição ideal? Ele jogou do mesmo jeito que ele estava jogando. É que às vezes até o jogador, você tem que... O cara fala, escalação saiu, é você e Caleri no ataque. Ele, no meio do jogo, ele estava voltando e pegando a bola no meio. Parabéns ao Rogério, dá faixa pro Luciano. Sim, parabéns, Rogério. Ali é Arboleda ou Caleri, né? Não dá onde fugir, né? O capitão ali é Arboleda ou Caleri. O Luciano ontem ele fez uma movimentação, ontem no sábado, muito parecida com o que ele fazia com o Rogério. Até o Rogério explicou numa coletiva. A única diferença é que, como a gente tem 2 jogadores pelo lado e só 2 no meio e mais ele, mais o centroavante, ele, sem a bola, ele vai ter que marcar o primeiro volante do adversário. Só. E no sábado foi o Michel Araújo. E o segundo atacante faz isso, desde a época que eu jogava. Tem que marcar o primeiro volante. Então, o Luciano não fica na área. O atacante, o primeiro atacante marca o primeiro zagueiro. Uma das melhores qualidades dele é a inteligência que ele tem para sair da área. Ou se fizer aquele mapa de calor lá que fazem de análise, provavelmente o mapa dele sábado é muito parecido com os outros jogos. Ele tem que parar de reclamar com a arbitragem e jogar mais, que ele tem futebol para isso. Tomou amarelo de novo sábado. Ele enche o saco. Tem alguns jogadores que eu fico vendo jogos aí que enche o saco da arbitragem o jogo todo. O Luciano é um deles. Mas com qualidade para jogar bola. Esquece o juiz. Roger Guedes está indo por esse caminho também. Sim. Tem alguns já... E acho que uma coisa que tem que evoluir no jogador brasileiro, assim, é uma coisa muito normal. O Vampeta foi atleta. Pô, você jogar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, não pode mudar. O segundo atacante, Bruno, sempre marca o volante. Normalmente o time joga sempre com 2 volantes. Sim. 2 zagueiros. Um atacante marca os 2 zagueiros. Se a bola sai pelo lado direito, ele vai... dá o bode naquele lado direito. Pro lado esquerdo mesmo. E o segundo atacante marca os 2 volantes. Normal. Sim. Isso é normal. O posicionamento dele sempre foi muito Mas então é psicológico? É que ele escutou do treinador que ele agora vai jogar na outra posição. Vem um pouquinho mais pra cá, pega o volante deles. Que não mudou, porque com o Diniz até, quando ele jogou, acho que o melhor momento dele no São Paulo, às vezes ele vinha buscar a bola na área do São Paulo. Ele jogava até mais atrás, às vezes, do que com o Rogério. E aí aparecia na frente, quando o time atacava, o time saía, todo mundo de trás junto. Então, quando o São Paulo estava fazendo a saída de bola, que o Diniz quer sair curto ali, o Arboleda e o Bruno Alves não eram zagueiros com tanta qualidade no passe. O Arboleda até melhorou muito com isso. Tanto que teve um momento que o Diniz tirou os 2 e pôs Diego Costa e Léo, porque tinha um passe melhor. Então, às vezes, quando jogava Arboleda e Bruno Alves, o Diniz abria os 2 e botava no centro da área para fazer a saída, ou Daniel Alves, ou o Tietê, ou até o Igor Gomes, às vezes. E o Luciano vinha buscar a bola desses caras, muitas vezes, atrás do meio-campo. Às vezes ele vinha buscar a bola mais atrás até do que com o Rogério Ceni. E você pega o Dorival Júnior, a coletiva ali, né, aquele dano, né, o Rogério, eles tomam os cursos junto ali da CBF, todo mundo tem uma amizade maior, totalmente diferente do discurso do Cuca. Eu acho que o Dorival pega o São Paulo em melhores condições técnicas do que o Cuca pega o Corinthians. Pegou o São Paulo líder do seu grupo na Sul-Americana, precisando até mesmo de um empate, uma vitória para ir para os pênaltis na Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro tirou fora de casa contra o Botafogo e agora voltou a ganhar. Quer dizer, você vê que o discurso é diferente. Não, sobrou o trabalho do Rogério.
O Cuca já falou, ó, peguei já um time espaçado. Bem colocado. Né? Peguei um time espaçado, cruzamento toda hora. Eu acho que o trabalho do Dorival, por isso que eu tô tão confiante assim que vai ser um trabalho muito bom. O Mauro Betti me mandou aqui no WhatsApp o mapa de calor do Luciano contra a América, Puerto Cabello e Água Santa. Igualzinho. O SofaScore. Olha, é igualzinho. O SofaScore pra mim é o melhor que tem, hein? O SofaScore é muito bom. Olha, eu vou te dizer, no jogo de ontem, eu tô vendo aqui o mapa de calor, o jogo contra o Ituano, ele esteve mais dentro da área do que no jogo de ontem. O jogo de ontem, o mapa de calor dele é todo fora da área. Sim. Todo fora e um pouquinho mais intenso que nos outros jogos. Mas assim, de novo, desde o início, às vezes é um discurso, né? Essa coisa, teve essa demonização que o Brasil tem em relação a 3 zagueiros, né? Lembrando sempre que o Pentacampeonato Brasil jogou com... O Vampeta estava lá com 3 na zaga, até para liberar o Cafu e liberar o Roberto Carlos. Eu tô imaginando assim. São Paulo ganhou 3 brasileiros seguidos com 3 zagueiros. Jogou a zagueiros. última vez, por exemplo, né? 3 zagueiros. E hoje cada vez mais se constrói o jogo não com 3 zagueiros, mas com caras 3 atrás. Um 3-2-5, um 3-1-4-2. Você começa a construir com 3 e se defende com 4. Não tem nada de outro mundo. O Guardiola está usando praticamente no City, que hoje eu acho o melhor time do mundo, é quase que um WM com um esquema que foi inventado pelo Herbert Chapman no Arsenal em 1925. As coisas vão e voltam. Ô, véio, ainda bem que eu parei de jogar, que eu só tenho saudade do salário, mais de nada. Eu vou te falar um negócio. Hoje os caras jogam tudo com o negócio aqui, né? É o GPS. Se você jogasse com o GPS lá... Não, corria. Você era um cara que corria, né? Não, tô olhando assim. Como é que enganar esses caras hoje? Porque eu lembro que tava eu, mais 3 jogadores do Corinthians lá, a gente foi apresentar o Paysandu, não valia nada. Aí cheguei lá no garçom e falei, ó, tem uma camisa aí de treino. Na água de coco, em vez de você botar água de coco, você bota caipirinha. Você falou? Um canudo, eu e mais 3. Não vou dar o nome dos outros 3. Eu tô me entregando, não jogo mais. Você tá de sacanagem. Tô tomando aqui, ó, a água de coco, caiu aqui, ó, caipirinha lá dentro. Aí o Moraci Santana fala, pô, o time tá querendo mesmo, hein, Parreira lá. Os moleques, tudo na água de coco. Mentira, tudo lá dentro, tudo caipirinha. Aí, já no final de carreira, eu vou pro Goiás. Moraci Parreira, hein? No dia seguinte, lá no Goiás, tô no Goiás, Bruno. O Goiás tinha o jogador odeia peso, pesar a balança. Principalmente o jogador no final de carreira, que aí vai cair, né? Aí no dia seguinte tinha que pesar, né? No treino, 8 horas da manhã. Eu tinha tomado 3 garrafas de vinho e comido uma macarronada. Meu Deus. Aí eu corria 5 quilômetros de manhã, queimava. Chegava lá, subia, tava no peso, mas eu tava morto pra treinar. Como é que eu ia enganar esse GPS hoje? Meu Deus do céu. Não teria jeito, né, mano? Os caras estão olhando mapa de calor. Pô, eu peguei o Maracanã com 40 graus. Ali era o calor mesmo. 40 graus, jogando 40 graus. Como é que você identifica um mapa de calor? Derretido, você pisando no gramado a 40 graus no inferno. Velho, graças a Deus, só saudade do salário. Mais nada. Esses táticos aí, box to box. Pô, não, isso aí não tem problema, porque se usar mais de 40 segundos, obrigado, você era um excelente box to box, por exemplo, aqui, uma área a área. Só muda a terminologia, que convenhamos ter mais de 40 anos isso aí também. É que os caras leram agora, ouviram. Brasil e Bolívia no Maracanã, ele sai da área do Brasil, vai lá na área da Bolívia e sofre um pênalti. Eu gostei de ver o Golaço contra a Argentina, pô.